Bom dia! Começa agora a edição desta sexta-feira do Bom Dia Baixada. Nós ficamos juntos até às 9 horas da manhã. Nossa tradicional agenda do Porto está de volta e hoje vamos debater principalmente os assuntos que movimentam o setor portuário. Abrindo as nossas sextas-feiras portuárias de 2019, recebemos os consultores do setor, Germane Robson. Germane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para você também, Wagner. Tomara que esse ano a gente tenha grandes e boas notícias. Pelo menos existe uma grande expectativa. A expectativa realmente é muito boa, muito grande. E também Wagner Pereira. Wagner, feliz Ano Novo, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia, Nathalie, bom dia, Germane. Vamos lá, né, falar sobre os temas importantes para a nossa joia, que é o nosso Porto de Santos, ainda o maior porto da América Latina. Vamos ver até quando. Precisamos manter esta tradição. E você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13 988 9496, ou pela nossa fanpage, no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Na opinião de vocês, 2019 começa com quais desafios ou com qual desafio para o setor portuário? Bom, o grande desafio é, de fato, a gente tocar em frente a questão de infraestrutura, a questão dos acessos, esse é um grande desafio, a questão das gestões das administrações portuárias, existem grandes discussões aí, o modelo a ser adotado. Então, assim, eu acho que 2019 vem permeado por grandes mudanças em estilo de administração. E a gente tem que esperar para ver as decisões que vão ser tomadas, né? Você concorda, Wagner? Em gênero, número e grau. Eu queria adicionar que a gente tem a questão, principalmente do arcabouço legal, que precisa ser revisto, a desburocratização, realmente achar o melhor modelo de gestão para a autoridade portuária que vai administrar esse condomínio. Se nós vamos realmente estadualizar e depois municipalizar, ou seja, vamos passar direto para uma administração municipalizada. Enfim, as questões de infraestrutura, como a Germane bem colocou, e como vai ficar, né, esse retrato do governo, né, propriamente dito, com essa nova Secretaria de Infraestrutura. Mas eu vejo com bons olhos tudo que está acontecendo e, por enquanto, aquilo que nós estamos escutando com relação ao governador novo, o presidente, enfim, todos que estão envolvidos. As notícias parecem que são boas e, pela primeira vez, eu acho que a sensação é de que o Porto, especialmente o de Santos, está sendo visto de uma maneira que nunca foi, né? Sem dúvida. A gente vê até na fala, inclusive, do próprio Dória, né, que assumiu recentemente, esteve na posse do presidente, Sim. Que ele está preocupado com isso, ele deu algumas dicas e algumas pistas de como ele vê que esse processo deveria ocorrer, na visão dele em duas fases, primeiro estadualização e depois municipalização. Na verdade, ele defende a privatização integral, né? Integral. E ele colocou que poderia ser feito assim em duas fases. Eu sou favorável a diretamente municipalizar, porque eu acho que a gente já não tem que testar nenhum outro tipo de modelo diferente do que nós vemos funcionando muito bem fora do país. Então, assim, as notícias são muito boas e trazem esperança para o setor. Germane, essa questão do posicionamento do Dória, ele deu essa declaração no segundo dia dele, como efetivamente governador empossado, dizendo que é uma das prioridades do governo dele, que ele pretende sentar à mesa com o Jair Bolsonaro para discutir a privatização integral do Porto de Santos. Na tua opinião, privatizar é o caminho? Tem que ser estudado. É assim, todos os modelos têm prós e contras. Então, tem que colocar na mesa e tem que estudar. Veja bem, o nosso porto aqui de Santos, já foi privatizado e funcionava excelentemente. Meu início de carreira, etc., foi com esse porto privatizado. E a gente tinha uma máquina altamente eficiente. Então, diga-se de passagem, a gente tinha uma máquina, era um porto modelo, a gente tinha os terminais mais modernos estavam aqui, o Tecon nasceu na época ainda privatizado. Então, assim, foi uma solução que deu muito certo. Então, eu sou muito favorável à privatização porque já vivi os dois modelos, né? O estatal e o privatizado. Agora, pode ser que a questão do misto também seja um bom modelo, onde a administração continue pública, porém toda a parte de serviços sejam privatizados, que é algo que está sendo discutido também. Então, eu acho que tem que ser colocado, eu acho que também os sindicatos têm que ser trazidos para essa discussão, porque senão eles podem se tornar um problema. Claro. Na implementação disso, e a gente não precisa... De mais problemas. A gente não precisa de forças contrárias. Exato. A gente tem que tentar aglutinar isso no sentido de efetivamente garantir a rentabilidade que esse porto pode oferecer.
né? E depois disso, o Santos é primordial para o país. O Porto de Santos é primordial. Eu acho que a gente tem que atacar. O Dória, inclusive, confirmou a questão da ponte, da ligação seca. Ele disse que o projeto da ponte está mantido, será mantido. É até uma das perguntas aqui do nosso programa. Vocês acreditam que essa lenda saia do papel e vire, de fato, uma realidade? Olha, dessa vez acredito, por um único fato, de que ele não pegou algo da gestão anterior e jogou no lixo e tentou fazer algo com a marca dele. Então, apesar de todos os conflitos, né, que houve entre a administração anterior do Márcio França e a corrida eleitoral com João Dória. Né? Exatamente. Então, isso eu vi com muito bons olhos. Então, assim, críticas vão vir, mas eu acho que essa foi uma decisão que mostrou que ele está, de fato, interessado em fazer acontecer. Então, temos altas expectativas. Você concorda? Você acha que João Dória vai tirar o projeto, enfim, da ligação seca Santos-Guarujá do papel? Olha, Nathalie, mesmo que não seja aquela que a gente esperava, seja mais na entrada da cidade? Se ele tem pretensões futuras com relação à presidência da República, especialmente angariar votos aqui da região, ele realmente tem que mostrar serviço, porque é algo que é necessário para que a gente possa começar a melhorar nossa infraestrutura, né? Essa parte da ligação seca é uma parte importante, a questão de infraestrutura e dos acessos é outra parte importante. Se ele implementar isso no modelo de parceria público-privada, seria o ideal. A gente, às vezes as pessoas falam, pô, mas tudo é Ecovias que faz? Eu não sei se vai ser Ecovias ou outro consórcio. Eu acho que isso precisa ser feito. O importante é que tenha condições de expertise, né? Exatamente, para fazer investimento. E por isso que eu falo sempre que também um outro ponto, ele está buscando que essa concessão e administração venha para o Estado, porque ele sabe que isso vai ajudar a desburocratizar. E quem quer fazer investimento, ele como empresário, sabe que para fazer investimento, o cara quer segurança jurídica. A empresa quer ter a segurança de que ela vai colocar o dinheiro ali e que vai ter o retorno durante um período, né? Senão ninguém vai fazer investimento dessa forma. Então eu vejo com muito bons olhos, espero realmente que ele toque para frente, mas precisamos ver aí as licitações, tudo que é necessário em andamento, coisa que a gente ainda não tem nenhuma sinalização. Vamos ver agora nos primeiros meses de governo. Já tem um projeto executivo, né? Já tem um projeto que é um bom caminho, como a Germane falou. Ele não jogou nada fora, ele pegou aquilo e vai tocar para frente. Agora precisamos começar a executar, né? Vamos ver como é que vai sair. Aliás, também João Dória disse que pretende acabar com a Dersa, quando a gente fala de gestão mais eficiente, de aglutinação, de resultados. Outra declaração bastante polêmica dele, logo que ele assumiu, é de que ele pode acabar com a Dersa, que é a responsável pelas travessias litorâneas aqui na nossa região. Eu acho que a livre concorrência, entre aspas, é o melhor caminho. Então, na medida em que a gente tem, entre aspas, um monopólio, é meio complicado, ainda mais de você conseguir exigir a qualidade. Mesmo que seja de economia mista, é muito mais governo do que iniciativa privada. Exatamente. Né? Então, eu acho que, não sei, eu não vou dizer se acabar seria a melhor opção, não vou entrar por esse mérito, mas eu acho que a gente tem que dinamizar, a gente tem que melhorar essa estrutura. A questão da ligação seca vai mudar bastante esse perfil do uso, né, das balsas, das barcas, etc. Ela certamente não deixa de existir, mas acaba sendo muito mais uma questão turística do que efetivamente... E mesmo comercial, dependendo, o pessoal que trabalha nas margens, não só turístico, mas o pessoal que trabalha nas margens, nas pontas, cujo acesso seja mais rápido via balsa e que tenha um serviço eficaz, né? Então, eu acho que ela vai continuar tendo o seu papel, ela só vai mudar o papel dela. Ela vai mudar o papel dela. E a ligação seca, ela é imprescindível, só uma parte aqui para o nosso telespectador, que hoje a gente tem um custo muito alto pegando estrada para fazer a ligação entre as duas margens e a gente tem muito tráfego de carga entre essas duas margens. Então, essa ligação seca, ela é imprescindível. A gente falou aqui dos desafios, né? E o obstáculo? Jair Bolsonaro, na opinião de vocês, tem qual grande obstáculo para superar para que a gente consiga, de fato, ver um porto mais otimizado, ver um porto mais automatizado, ver um porto mais eficiente? Nathalie, ele vai precisar da Câmara, né, do Senado ao lado dele, porque para fazer essas mudanças de passar a concessão, que seja para o Estado ou que seja para o município, ele vai precisar de leis, né? E para fazer essas leis, eu acho que o grande desafio que ele vai ter é com relação
a Câmara e o Senado. Então ele já vem trabalhando com relação a isso, já sabemos que na Câmara o Rodrigo Maia vai ficar, o Senado ainda está meio... Aliás, o Rodrigo Maia se aproximou de Jair Bolsonaro com uma rapidez, né? Ele tem interesses próprios, né? Eu acho que ele vai ver um filme com o Temer, que vai começar a acontecer agora na sequência, então ele já está se precavendo. Mas acho importante, querendo ou não, assim como o Temer foi um grande articulador na Câmara, o Rodrigo Maia hoje é o articulador lá. E a gente sabe que tudo começa por ali. Sim. Então, acho que o grande desafio do Jair Bolsonaro para que ele vença isso é essa parte e mostrar para a sociedade que ele vai cumprir os itens que ele falou em campanha. Isso é muito importante. Na verdade, as 58 promessas de campanha de Jair Bolsonaro, né? Sim, que na realidade ele ratificou no próprio discurso dele. Então, é assim, ele fez a proposta e está confirmando que continua dentro da mesma linha. E, sem dúvida nenhuma, e ele já deixou claro e colocou elementos justamente para fazer essas negociações que ele sabe que são fundamentais. Sem o apoio da Câmara e do Senado... Ele não faz nada, né? Ele não faz nada. Então, esse, de fato, é o maior. De qualquer presidente, não precisa ser Jair Bolsonaro. De qualquer presidente, o entrave maior é justamente essa fluidez entre os poderes. Quando a gente fala de fluidez entre os poderes, a gente também não pode esquecer que a gente terá novos representantes, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. Né? Embora a gente tenha perdido algumas cadeiras nas últimas eleições, a gente tem aí novos deputados estaduais e deputados federais, algumas reeleições mais novos. Na opinião de vocês, o que os nossos deputados estaduais e os nossos federais podem contribuir para que o nosso porto seja visto com a seriedade que ele merece? Olha, se eles já seguirem alinhados com os governos, já está ótimo, porque a sinalização do Dória ela é clara pela privatização. Então, a gente precisa ter esses representantes trabalhando alinhado com esse discurso, ou seja, indo para Brasília, fazendo lobby por leis que passem logo a administração para o Estado ou direto para o município. Então, isso é muito importante que cada um dos nossos representantes tenha isso em mente. Eu já tenho visto que alguns estão se aglutinando para fazer isso, né? A gente sabe, por exemplo, que o Caio tem trabalhado muito nessa questão, então a gente tem que esperar para ver como é que eles vão... A própria Rosana se colocou à disposição de estar à frente ou compor uma comissão de transportes na Câmara Federal. Que possa fazer isso. Então, assim, isso... mais a questão da gente chamar os atores importantes, a gente tem muitas pessoas competentes aqui, muitos grupos de estudo que já foram implementados, e que a gente possa levar isso para essa equipe de transição, para o novo secretário que vai tomar conta da pasta, isso é muito importante. Então, espero que a atuação dos nossos representantes no governo seja nessa linha. Estamos com menos representantes, porém a gente tem força, né? A gente tem força quiser, e né? O que precisa sempre fazer é levantar a bandeira do porto, porque, e veja bem, hoje a gente está falando do Ministério da Infraestrutura, Exato. Então são vários modais que têm lá vários problemas e que tem que ter investimentos e que tem que ter soluções, mudanças, legislações, etc. Então, é assim, a gente também tem que estar lá presente, alertando sempre o seguinte, olha, o porto, para que ele tenha uma prioridade nessas definições todas, essa é a parte fundamental. Porque hoje a gente está falando, e tem que se falar dos modais de uma maneira geral. Sim. Porque quando a gente fala em solução logística, a gente não fala de um modal, a gente fala da integração, do conjunto. Né? Da integração, a gente fala do conjunto. Por quê? É muito melhor que você consiga viabilizar uma viagem mais curta ou dentro de um prazo mais exíguo, usando vários modais, do que você usar um único modal para ir de ponta a ponta. Então, logística... Que é o que a gente vive hoje, né? O modal rodoviarista. Exatamente. Então, assim, a combinação é que traz o sucesso e que traz a economia. Então, todos os modais têm que ser vistos, todos eles têm que estar aptos a oferecer o serviço que é demandado, mas que o porto também tenha prioridade nessas discussões. Falando em modal, recentemente acabou o subsídio dos caminhoneiros do diesel. Né? Que foi uma das grandes reivindicações dentro daquela paralisação que literalmente parou o país. Quando a gente fala que parou o país, é justamente porque nós somos um país ainda rodoviarista. Sim. O que vai acontecer? Em 2019, esse risco se torna novamente eminente? Se torna, mas eu gostei de uma declaração que eu escutei, não sei se foi do Onyx Lorenzoni,
ou de algum outro ministro recém-possado que comentou a respeito da sinalização de baixar já o valor do combustível. Foi. Então, eu acho Petrobras, que eles estão, presidente da Petrobras. eles estão muito alinhados, né? Eles sabem do risco e eu acho que essa foi uma grande mensagem até antes de todo mundo estar ventilando a questão de terminar o subsídio do combustível. Espero que isso ande rápido. A gente tem visto, todos nós usamos combustível, né, para abastecer os carros, a gente tem visto que o preço estabilizou, né? Sim, ele não está graças aumentando, a em alguns Deus. lugares até diminuiu, então eu acho que essa é uma tendência que vai seguir aí pelos próximos tempos e espero que nós não soframos com nenhum tipo de paralisação por conta disso. Enquanto a gente ainda não tem uma mudança efetiva na gestão, há quem defenda mudanças estruturais nas companhias docas. Vocês são a favor também? Veja, eu acho que nós tivemos aí um mandato tampão em que do Luiz Fernando houve, Garcia. exatamente, em que houve, ele já promoveu mudanças que foram bastante efetivas. Eu acho que isso cabe, né? Eu acho que cabe desde que esteja alinhado com o que vem pela frente. Nada que esteja em desacordo com o que vai vir. O melhor é que a gente já tenha efetivamente a definição clara de como vai ser, que é para a gente conseguir trabalhar. Porque também trabalhando, digamos, sem saber exatamente como vai ficar o processo, é muito complicado. Então, o ideal é que a gente tenha uma celeridade. Por enquanto, o governo Jair Bolsonaro tem mostrado que ele pretende vir com essa celeridade, que a gente tenha celeridade nessas definições. Tá? Obviamente que aí, novamente, a gente está falando, depende do Congresso, do Senado. Sim. Então, assim, tem todas essas negociações. Mas a gente tem que vir realmente com gás. Tá vindo gente nova, com vontade de fazer acontecer. A gente tem que dar espaço para que isso aconteça. Tem que acreditar. E uma coisa importante é... Obviamente que o governo Temer ele teve várias falhas, aliás, eu achava que seria um governo que faria essa transição muito mais rápido, mas o último decreto que ele assinou no apagar das luzes, no dia 27 de dezembro, ele contribuiu muito e Sim. parece que foi alinhado com essa equipe do Jair, então Bolsonaro. Foi muito bom, Sim. porque foi o primeiro passo para que a gente retome e devolva para as companhias docas a autoridade para que ela possa tomar decisões, né? Agora precisa se seguir tudo que foi definido ali, existe uma série de coisas que para mim, inclusive, tem uma que é muito interessante, foi nova, que ela está voltada ao nível de serviço logístico prestado, que é um índice que eles criaram para mostrar se realmente o usuário de área ele está apto ou não a fazer a movimentação da carga naquele espaço, né? E outras série de pontos que precisam ser atendidos. Então, acho que esse foi um ponto importante para ir de encontro com isso que você está falando, Germani, de acelerar e fazer as coisas. O governo Temer teve muitos deslizes, mas, de fato... Esse decreto, no dia 27 de dezembro, dando maior autonomia e deixando essa expectativa para esse ano dos portos públicos terem uma maior autonomia, de fato, trouxe um respiro muito positivo para o setor, né? Trouxe esperança, como a Germani disse, e é preciso, né? Nós precisamos ver as coisas caminhando da forma correta, né? E esse foi o primeiro passo. Se lá atrás eles tomaram uma decisão de centralizar e viram que isso não foi eficiente, foi interessantíssimo essa última ação dele como presidente para que ajude agora o próximo governo. E eu acho que é assim que todos os governos devem funcionar, tendo transição, passando à frente assuntos importantes para que as coisas não fiquem paradas. E um alinhamento independente da bandeira partidária, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, tudo promete que a gente tenha agora mais uma visão técnica do que efetivamente interesses políticos. Sim. Então, eu acho que a gente vai ter uma grande mudança, é por isso que eu acredito muito que a gente consiga concretizar. A gente vai falar sobre essa questão da meritocracia versus indicação política no próximo bloco. Não saia daí, o Bom Dia Baixada faz um rápido intervalo. E estamos de volta e abrimos espaço para as notícias que são da nossa região. Já começaram as inscrições para o Conselho Tutelar de Santos. Thaís foi conselheira tutelar por 4 vezes. Para ela, exercer essa atividade não é para qualquer pessoa. É preciso estar preparado para se doar. Tem que ter vocação. Dedicação exclusiva, tem que olhar além dos olhos, né? Tem que interpretar o que diz o estatuto, tem que chegar, na verdade, na sensibilização para poder interpretar e atingir o que realmente as pessoas precisam e quando vêm procurar o Conselho Tutelar. Se você se identificou com as coisas que a Thaís falou e pensa que se encaixa nesse perfil, tem a vocação para ser conselheiro, você pode se candidatar. Está aqui com a gente o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Edmir. Edmir, as inscrições estão abertas. O que precisa para se tornar um conselheiro tutelar?
Na verdade, as inscrições começaram hoje, dia 3, e vão até o dia 1º de fevereiro, terminando dia 1º de fevereiro às 16 horas. E é necessário a pessoa ter uma experiência, né, comprovada de 2 anos na área da infância e da adolescência, é uma pessoa idônea, né, e, acima de tudo, ter comprometimento com a causa da infância e da adolescência. E precisa de que documentos para poder se inscrever? Documentos são os documentos de praxe, CPF, comprovação de residência em Santos há mais de 2 anos também, né, escolaridade também, o ensino médico a gente está pedindo, e essa comprovação que é um documento, o cara tem que trazer dessa comprovação de 2 anos, ou seja, pelo poder público, pode ser um professor, um educador, pode ser um técnico na área social, enfim, ele tem que ter uma comprovação na área da infância e da adolescência. E esse documento de praxe, o documento também dessa idoneidade, que é atestado de antecedente, essas coisas todas. O processo de escolha para 15 conselheiros e suplentes compreende 4 fases: prova escrita, capacitação, prova oral e, finalmente, a eleição, que acontece no dia 8 de outubro deste ano. Wagner já foi conselheiro tutelar de 2012 a 2015 e já fez a inscrição para tentar voltar ao cargo. Ele acredita que pode colaborar com a sociedade. Não é brincadeira, é coisa séria, a gente acaba, né, se envolvendo também com a situação, mas é muito importante para atuar mesmo. O perfil do conselheiro é uma pessoa totalmente disponível, né, interessada, tem que ser capacitada permanentemente, ela tem que estar disposta para isso, né? Ela tem que estar estudando. Hoje tem muito recurso para isso, através até da própria internet, né? Ela tem que ter uma empatia muito grande, né? Trabalhar em colegiado, que é importante, ela vai trabalhar em colegiado, nunca sozinho. O conselho tutelar é um colegiado. Então ela tem que estar sempre predisposta a trabalhar em grupo, né, e ser disposta a ouvir, porque, na verdade, quem procura o conselho tutelar, geralmente o munícipe, ele vem com uma demanda pessoal. Então, ela tem que estar sempre disposta a ouvir, né, e nunca julgar. Ouvir para tentar ajudar, para poder encaminhar, para poder proteger aquela criança e adolescente que está com o seu direito violado. Todos os conselheiros tutelares fazem um trabalho de extrema importância. Só lidam com situações de também extrema vulnerabilidade social. É preciso, além de termos bons conselheiros, darmos condições de trabalho aos conselheiros tutelares. Isso é o que vai garantir que crianças em situação de risco possam ser resgatadas de zonas bastante problemáticas. O salário de um conselheiro tutelar em Santos é de R$ 4.354 para um mandato de 4 anos. Agora, o nosso assunto é meio ambiente e educação. Afinal, nunca é demais lembrar que lixo deve ser jogado no lixo, principalmente quando estamos falando das nossas praias. Férias, muito sol, praia cheia. E com isso, muito lixo. Em 5 minutos, num espaço de 10 metros quadrados na ponta da praia, encontramos bituca de cigarro, plástico, canudo e até um pote enterrado na areia. Hoje, quando vocês chegaram aqui no local, inclusive, tem um lixo próximo de vocês. Tem um lixo aqui embaixo, aqui, que não é nosso, mas aí depois a gente recolhe com o nosso aqui também para jogar fora. E olha que opção para descarte tem de sobra. Eu procuro separar a lata do lixo comum, né, que é para facilitar os catadores, né, para eles não estar tendo que meter a mão dentro do lixo, né, e se sujar, essas coisas. Então, eu procuro ter um outro depósito para ficar só as latinhas, para ele já não ter que estar fuçando o lixo. Assim como esses contentores de lixo, existem outros vários aqui espalhados pela Orla de Santos. E o ideal é sempre que a gente deixe a praia, saia da praia, a gente descarte o lixo no lixo. É por isso que eu vou falar agora com o professor de Biologia, Matheus Rotundo. Professor, o ideal, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o lixo precisa ser jogado no lixo, certo? Certo, né? A gente nem precisa se preocupar tanto em querer separar o tipo de lixo. O principal é quando a gente vier para a praia, tudo aquilo que a gente produzir, né, de lixo, a gente pelo menos lembre de colocar no lugar adequado, né? E daí a partir desse lugar, daí depois pode ter uma separação do lixo, fazer a reciclagem, mas o principal é colocar ele no lugar certo. De repente é sempre interessante que as pessoas tragam, de repente, sacolas, plásticas, algo que elas possam, inclusive, até
voltar para casa, né, se não encontrar nenhum contentor, nenhuma lata de lixo por aqui também. É uma questão simples, né? Não tem grande dificuldade. Tudo aquilo que a gente produzir, se por acaso você tiver em alguma praia e não tiver um lugar adequado para você descartar, você leva uma sacolinha, junta todas as suas coisas, leva para casa e coloca no lixo comum, que ele vai ser recolhido e não vai gerar problema nenhum. Nós estamos falando sobre tudo isso, principalmente por causa da poluição, né, do meio ambiente, visual, e também prejudica na questão também da balneabilidade, o lixo? Olha, não necessariamente direto na balneabilidade, mas muitas vezes a gente vai ter problemas de impacto direto com fauna. É bem comum de a gente encontrar vários organismos que se alimentam, né, ou se acidentam com o próprio lixo que a gente acaba vindo a descartar. É uma questão única e exclusivamente de educação. Se cada um que for na praia levar um saquinho e colocar neste saquinho toda a sua sujeira, nós teremos uma praia limpa. Aliás, durante a reportagem aqui, vou dar o crédito à Germane para uma sugestão deixada para os nossos secretários de turismo, de cultura, já que estamos numa região turística, meio ambiente. Nós temos o Dia do Desafio, o Challenge Day, que, aliás, Santos ganha e já ganhou muitas edições. Por que não lançarmos para o próximo Réveillon, né, Germane? Um Dia do Desafio de praia limpa na noite de Réveillon. Então fica aí. Germane Robson, consultora portuária, mas antes de tudo cidadã. Né, moradora de Santos, que se incomoda, como eu me incomodo, como o Wagner se incomoda. Nós tivemos toneladas de lixo recolhidas das praias, tanto de Santos, quanto de Praia Grande, quanto do Guarujá, dos principais destinos turísticos aqui da nossa região. Não adianta, a gente está falando aqui de mudança de governo, mas não adianta mudar governo se a gente não muda dentro da gente a consciência ambiental que nós temos que ter. Porque assim, se a gente não cuidar do meio ambiente, as nossas gerações, futuras gerações, não vão saber nem sequer o que é uma árvore. Deixando claro que ontem, por exemplo, como o meio ambiente está bastante já modificado, ontem nós tivemos em Santos temperatura registrada de 40 graus e meio às 3 horas da tarde, com sensação térmica de 47 graus. Isso é a maior mostra de que o homem está fazendo mal ao meio ambiente. Com certeza, uma grande mudança. E esse desafio, eu acho que ele seria não só, eu acho que a população está preparada para um desafio desses, obviamente que tem que ter uma mobilização para isso, assim como seria uma excelente manchete internacional. Claro. Então, eu acho que isso os nossos governantes têm que pegar, de repente, e transformar efetivamente num desafio de virada de ano. E se tornar uma coisa efetiva, né? Para que a gente se torne manchete, como, por exemplo, foram os japoneses, quando levaram o seu lixinho dentro do estádio e tiraram o lixo que eles produzem e deixaram e depositaram no lugar certo. Se eu puder melhorar um pouquinho o que você falou com relação à consciência ambiental, consciência cidadã. A gente tem alguns exemplos positivos na posse do presidente Jair Bolsonaro. Depois o pessoal foi recolher o seu lixo. Quer dizer, isso é uma coisa, como você bem colocou, que parte de dentro da gente. A gente tem que ter essa visão. Eu vi muita gente no ano novo, na virada, com garrafa na mão, copo na mão e sem nenhum saco para levar o lixo. Para onde vai essa garrafa? Para a areia. Então, a gente tem que mudar nossa mentalidade, nosso comportamento, para que a gente possa ter, para as gerações futuras, uma situação melhor do que a gente está encontrando hoje. É simples assim. Muito simples, muito simples. A gente faz um rápido intervalo, no próximo bloco a gente retoma os assuntos que foram destaques, que são destaques no setor portuário. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje, nós recebemos para o Agenda do Porto os consultores portuários, Germane Robson e Wagner Pereira. Ainda dá tempo de você participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo, desde as 8 horas da manhã. Eu quero abrir esse bloco falando um pouquinho da questão da meritocracia versus indicação política, mas antes, eu queria saber de vocês se vocês concordam que a implantação de um modelo de compliance foi o maior legado deixado pelo Luiz Fernando Garcia nesse curto mandato dele, nesse mandato de tampão. Sim, com certeza. A questão da gente ter total adesão à legislação, total adesão à regulamentação, eu acho que isso daí é fundamental. Então, a questão do compliance, ele permeia não só pelo governo, como a iniciativa privada, todos eles estão trabalhando em cima disso.
Então, eu acho que essa questão é fundamental e a questão da, entre aspas, eliminação da possibilidade de atuações não devidas, né, sem falar outras coisas. Então, eu acho que a gente tem que ter um controle maior nesse sentido e o próprio governo Jair Bolsonaro vem com essa proposta de que, efetivamente, a gente não tenha abertura, a possibilidade de poder atuar fora do que é lícito, do que é correto. Foi o maior legado, né? Sem dúvida, eu cheguei a comentar que ele vinha, né, com essa roupagem anteriormente. E outro ponto muito importante que ele fez foi a questão de reestruturação de cargos também, sim, redução de custos, quer dizer, ele deixou um legado positivo na questão administrativa. Se ele não tinha um cabedal técnico com relação às questões de porto, né, porque a gente sabe que não é fácil, a gente tem muitos bons técnicos de carreira dentro da Codesp, mas ele não tinha esse background, apesar de ter atuado na Secretaria de Portos, né, como consultor, na verdade ele foi auxiliar, né? Então, esse ponto foi muito importante. Ele veio e realmente passou um recado que vai de encontro com o que a Germânia está dizendo, né? Que o Porto não vai mais suportar e não vai mais conviver com esse tipo de atitudes ilícitas, né? O que vocês acharam da indicação? Porque já tem um nome para substituir o Luiz Fernando Garcia, que inclusive já não está mais aqui, já começou seu novo desafio, né? O engenheiro naval e economista Casimiro Técio, ele é a pessoa indicada? Olha, eu sou muito a favor da gente começar a dar chance para as pessoas da região, especialmente porque nós temos técnicos muito bons nesse sentido. Mas ele chega pelo menos com mais experiência que o Luiz. Ele tem a experiência do Porto de São Sebastião. E uma coisa que me anima com relação às questões dos modais, que a gente sempre comenta aqui, é que ele tem conhecimento do modal hidroviário. Então, isso me dá uma esperança da gente tirar do papel. Não sei qual é a sua sensação, Germânia, mas nesse sentido eu acho que ele pode contribuir e ajudar. Já que nós temos tantas pessoas boas e competentes dentro da Codesp, ele pode voltar os seus olhos para tentar desenvolver esse modal que a gente tanto precisa aqui também. E ter talvez um estudo mais sério, porque existe muita discussão no sentido se é viável economicamente ou não. Que esse é o maior... Acho que assim... foi lançado o projeto... Esse é o maior entrave, né? Maior entrave. É que foi lançado o projeto e não existe um estudo claro se efetivamente existe viabilidade econômica da gente utilizar, talvez para algumas coisas sim, para passageiro sim, talvez para carga não, ou talvez para carga num determinado trecho, a partir de um trecho menor, talvez aqui dentro do próprio porto isso não funcione. Então, assim, tem que haver um estudo mais acurado em relação à viabilidade econômica para a gente poder efetivamente tirar isso do papel. A partir do momento que foi identificado que existe viabilidade econômica, a gente tem que trabalhar para que exista toda a regulamentação, que exista um amparo legal para poder executar. Então, são etapas que você tem que cumprir. Eu acho que a gente está no caminho certo, eu acho que as indicações, elas estão saindo fora das indicações políticas. Vem pessoal extremamente competente, eu acho que vem pessoal extremamente competente. O nosso ministro, modéstia à parte, ele é formado no Instituto Militar de Engenharia. Sim. Eu sou mestre pelo Instituto Militar de Engenharia, sei exatamente o que é que a casa forma. E, na realidade, o Instituto ele tem como meta a logística. O Exército, na realidade, sim, trabalha em cima de logística. Então, eu acho que... Que é a nossa maior deficiência, né? Que é a nossa maior deficiência. E eu acho que por tudo, porque existia muito interesse político. Infraestrutura, deixa eu só fazer um adendo, porque as empresas são muito boas que nós temos aqui, a gente tem... E, na realidade, existia muito interesse político, que talvez até as boas ideias em termos de logística nunca foram para frente. Então, eu acho que hoje o pessoal vem com outra cabeça, com outra mentalidade, querendo fazer com que efetivamente o Brasil cresça. Então, a gente tem que apostar. Eu estou apostando muito na equipe que está vindo por aí. Diogo Piloni para a Secretaria Nacional de Portos também foi acertada a indicação? Sim. Ele já tem a experiência no programa de parcerias e investimentos. Então, é um cara que conhece muito bem aquilo que o empresário, o investidor quer. Sabe que para o investidor colocar dinheiro num projeto, ele quer ter segurança jurídica, ele quer ter menos burocratização, ele quer ter qualidade no que ele vai entregar. Então, acho que isso foi acertado, já vem com essa experiência, conhece ali como funciona os meandres de informação que rodam entre o governo. Então, acho que foi, sim, bem acertado. Como a Germânia bem disse, os nomes são esperançosos. Só quero fazer um adendo aqui. Ainda acredito muito que a gente também pode ter grande qualidade num futuro, se a gente precisar indicar alguém da região, que venha de dentro do corpo técnico da Codesp, que a gente tem excelentes engenheiros lá. Seria, inclusive, muito interessante, porque são pessoas que vivem o dia a dia da companhia e conhecem
os pontos mais frágeis, né? Sim, e assim, como eu falei, eu vim de uma época onde o porto era privatizado e onde a gente tinha excelentes competências que efetivamente geriam o porto. A gente continua tendo essas cabeças renovadas, mais moças, etc., mas a gente continua tendo essas competências. A gente tem que apostar. Eu acho que essa equipe que vem e ela vai resgatar isso de dentro da companhia, no sentido de colocar impostos que efetivamente tenham poder de decisão, de discussão sobre as necessidades e o que é de fato prioritário para a gente executar. Então, é assim, a gente tem que aguardar um pouquinho, tem que sentir o carro rodar aí um pouquinho para ver o que vai acontecer, mas eu acho que estamos no caminho certo. Diogo Plani, você também aprova? Sim, aprovo. Então, assim, agora é esperar um pouquinho o resultado dessa nova equipe. Eu acho que a gente vai ter grandes surpresas. A gente pode dar aí um período de adaptação de uns 6 meses? Primeiro semestre? Primeiro semestre, aí já daria com segurança. Eu diria que nos primeiros 2 meses a gente consegue já ver a linha que vai estar sendo adotada. Vamos falar um pouquinho, voltar à questão da privatização, regionalização, estadualização, enfim. A gente sabe que existe um passivo muito grande trabalhista da Codesp, né? E para uma companhia ser privatizada, ela precisa ser viável economicamente. Como sanar esta sangria e tornar a Codesp uma companhia viável economicamente? Esse é um grande desafio. A gente não tem efetivamente uma receita de bolo nisso. Na realidade, tem que se trabalhar para isso, Então, assim, eles têm que conseguir, porque não é em função disso que a gente vai continuar no modelo atual que não deu certo. Então, eu acho que agora o que tem que fazer é o seguinte, tem que fazer o preto no branco, ver... Colocar qual é o tamanho desse rombo, Qual é o tamanho desse rombo, ver como é que esse rombo ele pode ser absorvido ou colocado na negociação, isso tem que ser colocado... de tal forma a viabilizar. Então, isso não pode ser impeditivo. Na realidade, isso aí deve ser determinante no sentido da gente, de fato, adotar uma solução definitiva para o nosso porto. Então, assim, a gente tem que trazer a limpo exatamente o estado da companhia. A partir daí, a gente tem que trabalhar com essa situação e tentar propor, não fazer como aqueles arrendamentos que não apareceram, né, os candidatos. Não, a gente tem que sair e fugir fora dessa situação. Então, tem que ser alguma coisa muito bem montada para a gente conseguir viabilizar essa mudança. O Casimiro vai ter trabalho para colocar essa casa em ordem. Vai ter trabalho. E eu acho que a gente tem que adotar um pouco do modelo privado nesse sentido, né, Germani? Porque, por exemplo, quando a gente tem uma empresa que ela entra em estado de falência e ela acaba sendo adquirida por uma outra companhia, e a gente não estou dizendo que é o caso da Codesp, mas só estou querendo fazer um exemplo prático, a nova companhia que assume, ela assume os ativos e os passivos. Então, isso é algo que na privatização deve sim ser colocado em prática. E a gente tem que ter esse valor e a gente tem que ter essa noção de quanto é, porque o novo investidor ele vai querer saber isso, até para ele colocar numa linha de tempo de investimento e saber quando ele vai recuperar. Então, acho que esse é um exemplo que a gente tem que seguir. As cabeças que estão vindo são cabeças pensantes, com os olhos de investidor, então isso é muito bom. E é isso que eu espero, que a gente tenha um modelo para que a gente possa definir, porque não vai ser só utilizado em Santos. Se a gente for falar de uma privatização de todas as autoridades portuárias, a gente tem que ter um plano para que isso seja igual para todos os portos. Né? Então, acho que esse é o caminho para a gente seguir. Eu vou até dar um exemplo que o Wagner colocou. A gente tem um exemplo aqui clássico da iniciativa privada com um passivo, que é o caso da BTP, que tinha um enorme passivo ambiental, onde eles tiveram que fazer todo o tratamento do solo, retirando tudo que foi jogado, que era um antigo lixão, tudo que foi jogado lá, que até o pessoal brinca que tinha toda a tabela periódica lá dentro. Não, e eles tiveram, e isso teve um custo enorme, a limpeza desse solo teve um custo enorme, aonde a empresa... É um case de extremo sucesso, né? E houve todo... E você pensava na época... Você pensava o seguinte, nossa, será que vale a pena tudo que está sendo investido? Será que efetivamente existe retorno nesse investimento, né? Porque ficava uma grande dúvida. Vem, né? Porque aquilo efetivamente foi um gasto enorme. E houve. Então, assim, na linha do tempo, como diz o Wagner, existia a receita prevista. E houve o interesse e, na realidade, foi o desafio. Foi mais do que qualquer coisa, um grande desafio. E eu aplaudo, dou meus parabéns para que, efetivamente, uma companhia tenha se interessado em fazer, que seja uma joint, tenha se interessado em fazer e que tenha nos mostrado que é viável. É viável, sem dúvida nenhuma. Mas, iniciativa privada. Sem dúvida, iniciativa privada. Michel Temer, até 31 de dezembro, tinha foro privilegiado, né?
e ele ficou no olho do furacão de um escândalo que voltou os olhos para o Porto de Santos, para empresas que operam no Porto de Santos. Vocês acreditam, na opinião de vocês, que vivem o setor, que acompanham os offs do setor, que a gente possa ter aí mais desdobramentos? Eu acredito que sim. E no apagar das luzes, ele ainda deu mais uma canetada que prorrogou o contrato de concessão da Rodrimar. Isso mostra para mim duas coisas. Ou ele tem muita segurança de que o que ele fez tá legal, tá certo, tá correto, ou ele realmente acha que ele vai ficar impune se efetivamente ele cometeu algum ilícito. Né? Isso quem vai dizer para nós são as próximas fases das investigações. A gente não pode acusar ninguém e nem julgar ninguém, né, sem antes ter a devida possibilidade de ampla defesa. Então a gente espera que no decorrer do tempo isso seja mostrado. Agora, que ele vai ser investigado, ele vai. Né? Então, a gente espera que realmente as investigações mostrem se ele estava ou não correto. Essa é a minha expectativa. Não só o Michel Temer, mas como outros investigados. Né? A gente tem lá o braço direito dele, aquele Coronel Lima, né, que foi investigado também. Está aí, tá tudo muito nebuloso. Ninguém sabe o que está acontecendo. Então, eu espero que sim haja desdobramentos. E não somente a questão portuária, mas também no futebol, mas também na religião. Enfim, são vários nichos aí que são obscuros, que nós não sabemos como o dinheiro roda, como o dinheiro vai e para onde vai essa... E para onde vai, né? E para onde vai? Isso é o mais importante. A gente não vê para onde vai. E na realidade a grande função, digamos, desse novo governo, a grande proposta dele é combater justamente o crime organizado. E a gente sabe que o crime organizado acaba sendo pago por esse dinheiro circulante que a gente não sabe exatamente como é que ele anda. Então, isso tem que ser combatido. A gente tem que diminuir o nível de violência, não é possível mais a gente continuar o país com o nível de violência que tem. A gente tem que baixar esse índice. Tem que baixar. Não vai zerar. Zerar é impossível, mas baixar é muito possível se a gente tiver políticas públicas sérias de investimento. Por exemplo, em educação de base, né? Porque não adianta a gente ter só uma polícia repressiva. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente vê isso, por exemplo, os positivos no mundo todo, que a educação ela mudou a situação de um país. Né? Então, é importante que a gente tenha essa visão. Gosto muito do discurso de... Às vezes as pessoas falam, mas vai militarizar a educação. Eu não sou a favor de você marcha soldado, cabeça de papel. Eu sou a favor de disciplina, de ordem, de respeito, de amor à nossa pátria. São coisas que eu cresci com isso. Então, não vejo mal nenhum e não sou uma pessoa desviada, não sou uma pessoa maluca. Acho que muitos de nós aqui não têm esse viés. Exatamente. Né? Então, gosto do discurso nesta linha. E espero que a gente tenha essa consciência de que a nossa educação vá por esse caminho. Eu vou fazer só uma parte. Eu fiz o meu mestrado no Instituto Militar de Engenharia. Você é suspeito. E eu vou dizer que, assim, a educação, eu não sei, existe um preconceito. Eu vou ser sincera contigo. Existe. Eu já tive dentro do ambiente militar e existe muito preconceito, muita visão errada. Eu vou dizer que eles têm muita disciplina, sem dúvida nenhuma, mas eles trazem muito conteúdo e têm muita responsabilidade. Na realidade, tem um nível alto. E eu até digo, na época até brincava, assim, a minha experiência de 2 anos e meio dentro do IME valeram por talvez 10 anos de experiência na vida profissional, enfim, porque eles trazem tem essa conotação. E não tem nada daquilo que o povo acha que é militar, não existe isso. E nem pode, né? Eu acho que a gente viveu uma época muito difícil, que foi a ditadura militar, né? Mas a gente não pode colocar tudo no mesmo pacote, tudo no mesmo balaio. Mudou. Exatamente. Mudou. Né? A sociedade evoluiu. E é com esse recado de evolução da sociedade, de necessidade de um olhar mais sério para aquilo que de fato é problema na nossa sociedade, que a gente encerra, infelizmente, o primeiro Agenda do Porto deste ano de 2019. Foi um grande prazer, Germane e Wagner, tê-los aqui na bancada nesse primeiro programa. Vocês são referências no que diz respeito aos assuntos que movimentam o setor portuário e me ajudam sempre a levar para o telespectador a informação que precisa ser levada, porque aqui o nosso desafio há quase 2 anos, eu estou aqui há quase 2 anos, todas as sextas-feiras, é desmistificar, assim como é preciso desmistificar esta questão do militar, da militarização, é preciso desmistificar muitos dos temas que envolvem o Porto de Santos, que, se retirado aqui da nossa região, deixa a nossa região como uma região fantasma. Com certeza, porque nem o turismo consegue sustentar.
infelizmente. E fica então o desafio da Praia Limpa. Da Praia Limpa. No dia da virada. E fica também o desafio seguinte, cadê o programa da Praia Limpa no verão? Sumiu. Então, acho que a nossa prefeitura também tem que se movimentar nesse sentido. As nossas prefeituras. Somos uma região turística. Se nós quisermos promover o turismo na costa da Mata Atlântica, precisamos cuidar do que é nosso, para que a propaganda boca a boca possa ser feita e quanto mais turista vier, melhor é para a economia, desde que tudo esteja estruturado. Sem dúvida, somos fiscais do nosso ambiente e temos que agir como tal. Não é vergonha nenhuma você chegar para uma pessoa e explicar que não se pode jogar lixo na praia, as consequências que isso tem. Nós somos inteligentes para isso, né? E gostaria de agradecer o convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui. A Germane também é uma pessoa fantástica com relação a assuntos portuários. E deixar um grande 2019 para todos nós e com muita esperança de que as coisas vão mudar. Mas vamos começar por nós mesmos. Por nós mesmos. Muito obrigada, viu, Germane, pela participação. De nada, Natalia. É um prazer. Estaremos sempre aqui. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto na segunda-feira com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Bom fim de semana. Tchau.